Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos ver o capítulo 19 do livro de vocês, que fala sobre a colocação dos pronomes possessivos. Pessoais, perdão. Os pronomes pessoais oblíquos átonos. Como já visto no capítulo anterior, os pronomes pessoais podem ser retos ou oblíquos, e estes se classificam como átonos ou tônicos. Os pronomes a serem abordados nesse capítulo são os oblíquos átonos, que são eles me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. Eles são usualmente empregados como elementos complementares ao verbo. Nós temos, esses pronomes e eles são colocados juntamente com os verbos das orações, tá? Eles podem ser colocados antes do verbo, podem ser colocados ao meio do verbo e podem ser colocados após o verbo, certo? A colocação dos pronomes. O ponto a ser estudado agora é a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, que tem a ver com o posicionamento desses vocábulos em relação ao verbo. Tomando-se o verbo como ponto referencial, há 3 colocações possíveis. O pronome pode estar colocado antes, no meio e após ao verbo, como eu acabei de dizer, tá? Quando o meu pronome é colocado antes do verbo, eu dou a este fenômeno o nome de próclise. Quando é colocado ao meio do verbo, é a mesóclise. E quando é colocado após o verbo, eu tenho a ênclise, tá? Então, vamos lá. Um exemplo de próclise. Não me diga adeus. O me aí vindo antes do verbo dizer. Não me diga. Agora, a mulher sentou-se comovida. Ênclise. E far-te-ei feliz. Far-te-ei. É a mesóclise, certo? Considerando a sua natureza átona e também a sua função habitual de termo complementar, que na ordem direta se segue ao verbo, nas variedades socialmente prestigiadas, a colocação padrão do pronome oblíquo átono é a ênclise. Então, a colocação padrão é a ênclise, mas aí nós temos algumas regrinhas, tá? O padrão é a ênclise, a não ser que... Aí, dentro desse a não ser que é que entram mesóclise e próclise, tá? Então, vamos lá. Casos de próclise obrigatória. Com palavras de significação negativa, ou seja, palavra de significação negativa. Essas palavras são chamadas de palavras atrativas, que são aquelas palavras que vão atrair para perto de si o pronome oblíquo átono, tá? Então, vai tirar de lá de depois do verbo e vai trazer para perto de si, tá? Formando a próclise. Então, vamos lá. Palavras negativas, que são advérbios, pronomes ou conjunções, que podem ter aí sentido negativo. Não me contaram a verdade. Se não houvesse o não, ficaria contaram-me a verdade. Certo? Então, aí, não me contaram a verdade. Nada o fará mudar de opinião. Nada, sentido negativo. Nem me falaram, nem falaram, nem me deixaram falar. Então, o nem aí também, sentido negativo, palavra atrativa, puxando o pronome para perto de si, tirando de depois do verbo. Advérbios, com certos advérbios, quando não há pausa entre eles e o verbo. Então, ali se trabalha.
não tenho pausa, ou seja, não tenho vírgula. Tá? Então, ali se trabalha. Depois nos veremos. Certo? Agora, se houvesse a vírgula, ficaria ali, vírgula, trabalha-se. Tá? Porque aí houve a separação entre o advérbio e o verbo. Com pronomes indefinidos. Tudo se ajeita. Alguém me falou de você. Vários se foram. Com as conjunções subordinativas que, porque, como, embora, se, conforme, quanto, e os pronomes relativos que, o qual, cujo, quem, onde, quanto, etc. Quero que você me esqueça. Embora se trate de um gerente, não gostei do que disse. O homem que se julga realizado é um iludido. Na casa onde o viram, ele não mora. Com certas orações optativas ou exclamativas. Que Deus me perdoe, macacos me mordam. Com orações interrogativas. Quem se importa? Como nos encontrou aqui? Gerúndio antecedido da preposição em. Em se tratando de você, tudo é possível. Então, meu verbo vai estar no gerúndio, ó. Tratando, meu verbo está no gerúndio. E antes do verbo, eu tenho a preposição em. Isso faz com que eu tenha próclise, tá? Então, em se tratando de você, tudo é possível, certo? Agora, caso de mesóclise obrigatória. Mesóclise, como eu disse, é quando o meu pronome está no meio do verbo. Usa-se a mesóclise, ou seja, a colocação do pronome no interior da forma verbal, quando o verbo se encontra no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Falar-te-ei a verdade. Ser-lhe-ei fiel eternamente. Observação. A próclise prevalece sobre a mesóclise. Isso quer dizer que, mesmo com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, não haverá mesóclise se ocorrer um dos casos que determinam o uso da próclise. Então, se houver alguma palavra atrativa, a próclise vai se sobrepor à mesóclise, tá? Então, ó, não me verás na próxima semana. Alguém me chamaria se houvesse razão. Estudo especial da colocação dos pronomes átonos nas locuções verbais. Chama-se locução verbal o conjunto de verbo auxiliar mais verbo principal, em que ao primeiro cabe a responsabilidade da flexão, ficando por conta do segundo o significado básico da ação contida na locução. O verbo principal estará sempre em uma das três formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, ó, verbo auxiliar e verbo principal. Quero saber. Então, aí, locução verbal, tá? Quero, verbo auxiliar, saber, verbo principal. E assim por diante, tá? A respeito do uso dos pronomes átonos nas locuções verbais, deve-se observar os casos a seguir, com o verbo principal no infinitivo ou gerúndio. O pronome poderá sempre se colocar após o verbo principal, mesmo que a locução esteja inserida em um dos casos já estudados de próclise. Então, ó, eu vou falar-lhe. Eu não vou falar-lhe. Eles andam dizendo-nos. Eles nem andam dizendo-nos. Alguém esteve esperando-nos. Também será possível que os pronomes estejam colocados após o verbo auxiliar. E este
e a este sejam ligados por hífen. É um caso de ênclise ao verbo auxiliar. Então, eu vou lhe falar. Eles andam me dizendo. Observação. A colocação anterior será incabível se houver na frase palavra que provoque a próclise, ou seja, palavra atrativa. Então, eu não posso utilizar, por exemplo, eu não vou lhe falar. Ficaria, eu não lhe vou falar. Certo? Ou eu não vou falar-lhe, porque já vai estar o pronome no verbo principal, longe da palavra atrativa, tá? Havendo um pronome pessoal ou um substantivo sujeito da locução verbal, é possível a colocação de pronome entre esse sujeito e a locução, logo proclítico ao verbo auxiliar. Eu lhe vou falar. Eles nos andam dizendo. Observação. Há registro formal por motivos que já foram explicados no início do capítulo e que dizem respeito à condição átona do pronome na pronúncia lusitana. Considera incorreta a colocação do pronome átono no interior das locuções verbais, sem hífen que o ligue ao verbo auxiliar. Essa é, porém, uma prática frequente no Brasil. Então, olha, elas andam me dizendo coisas. Eu vou te contar o que houve. No Brasil a gente usa muito, mas em Portugal isso é proibido. Ok? Com o verbo principal no particípio. Valem aqui todas as normas descritas para os casos em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio com a seguinte restrição fundamental. Não se pode colocar o pronome depois do particípio. Então, ó, eu tenho-lhe dito. Eu lhe tenho dito. Mas eu nunca posso utilizar eu tenho dito-lhe. Tá? Observação. Como já visto, a colocação pronominal eu tenho lhe dito é usual, mas discutida pelos gramáticos, porque está sem hífen, tá? Então é isso. Um beijinho e tchau.